Olá, como vai? Sou Celso Gioia, quero falar hoje com você sobre um tema que é da escravidão para a liberdade, o primeiro portal. Veja, você sabe que eu tenho falado sobre portais espirituais, no sentido de trazer uma imagem melhor para você entender aquelas coisas que vão melhorar a sua vida. Então, fique conosco até o final para você entender bem esta palavra e que ela possa abençoar a sua vida. Lá em Êxodo capítulo 12, nos versos 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Uma planta molha no sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta, no umbral e nas ombreiras. É assim que a palavra diz, Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Ou seja, coloca o sangue, fecha a porta e fica lá dentro. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Então veja, falando de porta, a porta como um ponto importante para acesso ou não do espírito de morte. Ou seja, existem portas entre nós e a nossa bênção, entre nós e a nossa desgraça, como aqui no caso a morte. Então nós temos que cuidar bem das portas. Jesus nos ensina aqui a cuidar bem da porta do seu coração, porque nós sabemos que é no coração que se declara a salvação, que se declara a fé para a salvação. Então, vamos entender aqui que essa porta é a porta do nosso coração e que ela deve ter o sangue de Cristo pintado ali na nossa porta, cravado, colado ali na nossa porta, marcado eternamente na nossa porta, para que fique declarado que nós pertencemos ao Cordeiro, pertencemos a Jesus. E isso foi uma bênção para aquele povo. Por quê? Porque trouxe proteção contra a morte. O espírito de morte, o anjo exterminador passou ali e levou todos. E a palavra de Deus é clara: não levou aquele que entregou a sua vida para Jesus. Aquele que tem a Cristo tem a proteção contra a morte, mas aquele que não entregou a vida a Cristo está sujeito ao espírito de morte. Então veja, a primeira grande bênção é essa proteção que nós temos quando estamos salvos em Cristo Jesus. Quero trazer aqui uma outra passagem, dessa vez no Novo Testamento, João 10, 9, Jesus falando que ele é a porta, ele diz assim: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então veja, Jesus, ele traz um acréscimo aqui. Ele é a porta, o sangue dele na nossa porta significa que nós entramos por essa porta, mas ele ensina que nós saímos por ela também. Você entra pela porta, mas você sai pela porta e encontra as pastagens. A ovelha não fica todo o tempo ali no domínio do seu Senhor, ela sai para o mundo também, mas ela sai diferente. Assim como o povo de Israel saiu por aquela porta e foi livre, porque o próprio faraó falou: olha, podem ir, vão adorar o seu Deus, vão embora daqui. E Jesus também diz: você entra pela porta que ele é e depois você pode sair, você está protegido, você vai andar pelo mundo protegido pelo sangue de Jesus. Então nós vemos não só a proteção contra a morte, mas também a liberdade que nós temos através dessa aliança que nós fazemos com Jesus. Nós temos liberdade. Então veja, esse primeiro portal que eu estou ressaltando aqui é aquele que você entrou, que eu vejo como a porta do tabernáculo, era a primeira a ser transposta. Esse é o primeiro portal, através do qual você entrou e você tem proteção e libertação. Você é livre em Cristo Jesus. Quero aqui dar um testemunho daquilo que eu senti quando me converti. Eu tinha um pecado terrível de morte, daqueles que são condenados para a morte quando você os tem. Quando eu entrei pelo aprisco, quando eu criei
em Jesus Cristo, eu me senti livre. Eu me senti livre. Eu fui tentado. Mas o Espírito Santo me disse assim: agora você escolhe. Ou você vai por aqui, né, o caminho de Deus, ou você continua no caminho do pecado. E eu senti que eu tive escolha, eu escolhi o caminho de Deus e graças a Ele eu fui liberto e estou liberto desse pecado até hoje. Então veja, antes de eu fazer essa escolha, antes de eu estar com Jesus, eu não tinha escolha. Eu me sentia aprisionado naquele pecado e era um pecado indigno que me tornava um homem indigno. Eu não queria aquilo na minha vida, mas eu não conseguia evitar. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, aí sim eu pude escolher. Isso é ser livre, é escolher. Eu poderia ter escolhido o pecado? Sim, poderia. Eu tenho o sangue de Cristo, eu seria o crente carnal que Paulo fala, que é salvo, mas anda pecando, anda escolhendo o mal. Eu poderia. Lógico que há o perigo de andar no caminho do pecado, um dia você renunciar à salvação, mas é uma escolha que só a pessoa que é livre pode ter. Então veja, querido, será que você durante o seu dia, você se sente ameaçado? Você se sente em risco? Outro dia eu saí à noite e tive que caminhar por 1 ou 2 quarteirões escuros. Eu me senti em risco, mas eu tinha aquela certeza no coração de que minha vida está nas mãos de Jesus. Nada pode me ameaçar se Ele não permitir. Então, nós temos essa segurança, esta certeza que vem da credibilidade das palavras de Jesus, da credibilidade da Bíblia. Você tem que crer, a Bíblia diz e é verdade. E isso faz bem para nós. Você confiar de que a sua vida está nas mãos de Jesus, traz uma vitória contra essas ameaças que nós sofremos diariamente, contra esses programas que falam que matou, morreu, o marido matou a mulher, o bandido matou a vítima. Isso tudo vem para nos amedrontar, para nos assaltar, trazer medo. Vença isso com a sua fé. Tenha a convicção de que você transpôs esse portal e que onde você está existe uma proteção contra o espírito de morte. Aquele que tenta te assaltar, ele não tem acesso aonde você está. Você transpôs esse primeiro portal e você está protegido pelo sangue de Jesus. Então eu te pergunto, você quer ter essa sensação de insegurança, de que sua vida não vale nada? Ou esta certeza de que você pertence ao Deus Todo-Poderoso e ninguém te toca? Eu acho muito melhor, eu me sinto pertencente a Jesus. Ele é o meu dono, eu não sou um cachorro sem dono, eu costumo falar. Me sinto bem com essa afirmação. E não só isso também, mas Ele nos dá liberdade. Ora, se eu posso então caminhar numa rua escura e me sentir livre, me sentir seguro, eu sou livre. Não devo abusar, logicamente, não tentar o nosso Deus, mas eu precisei andar por aquela rua e eu me senti livre porque o Senhor estava comigo. Tive que fazer uma oração, lógico, fui orando no caminho para me sentir realmente, para que aquilo ganhasse o meu coração. Mas eu sou livre, eu me sinto livre em Cristo Jesus. Então eu vou te passar algumas dicas práticas. Se você creia que o sangue de Jesus foi passado na sua porta e que o espírito de morte não tem acesso à tua vida somente Deus tem acesso, só Jesus pode dispor dela. Segundo, uma vez que você entrou por essa porta e tem a liberdade de sair para a vitória, sair para o triunfo, para a conquista, então você é livre. Sinta-se livre, você escolhe. Não fique culpando os outros pelos seus problemas. Você escolhe os seus caminhos e as portas pelas quais você entra. A tua bênção, a tua vitória, o teu triunfo na sua vida pessoal está nas suas mãos. Você escolhe, você tem liberdade. E orientado por Deus, você vai fazer as escolhas certas e você vai vencer. Eu quero te incentivar a deixar a sua pergunta, a compartilhar esse vídeo, a meditar sobre ele.
Escreva alguma coisa relacionada a isso, aquilo que você sentiu no seu coração, a certeza que você tem de que a sua vida pertence a Deus. Torne isso prático para que isso realmente penetre no seu coração e te traga vida. Bem, era isso que eu queria compartilhar com você hoje e nós nos vemos então no nosso próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seguir o Pastor Celso para receber mais notificações de novos vídeos. Fique na paz do Senhor.